Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje é quinta-feira, dia de falar sobre educação, criação de filhos, maternidade. E eu adoro esse assunto, gente. E eu vim falar hoje sobre uma coisa muito relevante. Acredito que muitos que me assistem aqui está passando por essa fase agora, que é a chamada adolescência da infância, que é a fase dos 2 anos, terríveis 2 anos. Já ouviram falar nessa expressão? Gente, ou fasezinha desafiadora! Segunda vez passando por isso, né? A minha filha, agora mais nova, ela tem 2 anos e alguns meses, não sei quantos meses dá, eu vou parar aqui pra contar não, enfim, vai fazer 3 anos no final desse ano. Essa fasezinha chamada adolescência da infância, ela começa mais ou menos com 1 ano e meio e vai até os 3 anos. Não precisa ser geralmente desde 1 ano e meio, completou, já entrou na fase. Não, sabe aquela criança, aquele bebê que era bonzinho, amoroso, quase não chorava, era tão legal. Nossa, um bebê que, nossa, muito bom, não dá trabalho nenhum. Nossa, eu tô amando. E aí, do nada, assim, do nada mesmo, de repente, começa a entrar numa fase assim que você fica sem reconhecer, você fica achando até, será que é dente? Será que ele tá estressado porque tá nascendo dente? Será que alguma coisa tá acontecendo? Será que não tá dormindo direito? Será que é... Você fica imaginando mil coisas. Por quê? O bebê que uma hora era calmo passa a ser muito chorão, sabe? Passa a ficar chorando por tudo, e tudo chora. Gente, cai um negócio assim no chão, a criança tá chorando, sabe? Chora com o vento que passa, com a chuva, com tudo. Qualquer coisa, você passa o dia todo com aquela chororô na cabeça. Outros ficam gritando por tudo, sabe? Qualquer coisinha, gritos e berros e escândalos. Aquela fase que também eles, geralmente, né? Não tô falando todos, porque, gente, isso tudo que eu tô falando aqui, nada do que eu tô falando aqui é geral pra todas as crianças, todos os bebês do mundo. Mas eu tô falando de uma grande parte, né? De uma maioria significativa que vai se identificar. Daquela fase das birras, sabe? Que você fala, não, você é criança, meu Deus do céu, não posso sair com ela, não posso levar pra canto nenhum, porque eu sei que vai dar trabalho, vai espernear, vai se jogar no chão e vai fazer aquele show. É a fase do show para alguns pais, que eu já ouvi até essa expressão. Ah, meu filho tá na fase do show. A criança, o bebê, até mais ou menos 1 ano e meio, ele se sente parte dos pais, né? Parte da mãe, do pai. E não se entende como um indivíduo sozinhos, né, separado, não. Mas quando ele começa a perceber que ele é uma pessoa separada do pai, da mãe, que ele pode fazer suas próprias escolhas, que, sabe, ele se enxerga como pessoa realmente no mundo, é onde começa essa fase. A mamãe vem com a roupinha para ele vestir, mas ele pode não querer aquela, ele pode escolher a outra blusa. Ué, mas tem aquela que eu gosto mais. Então ele passa a começar a ter essa compreensão de individualidade. E o porquê que com muitas crianças isso se torna tão desafiador, justamente porque nem a própria criança sabe o que está acontecendo, nem ela sabe lidar com isso, é tudo muito novo para ela, assim como para os pais. E tudo que ela faz, a forma como ela reage, são apenas testes dela com ela mesma. Ela não tá testando você, que é mãe, que é pai. Como tem muitos que falam, tá me testando. A criança está testando a si próprio, porque ela está tomando atitudes, ela inconscientemente. Isso não é nem consciente, gente. Isso não é nem pensado, esquematizado, elaborado, não. A própria criança está aprendendo a lidar com essa necessidade de se tornar um indivíduo que é natural de nós seres humanos. E ao mesmo tempo que ela está tentando lidar com isso, ela não tem maturidade. Ela está tentando, aprendendo, ela não sabe ainda lidar. Ela não sabe o que vai funcionar para ela, como que ela deve pedir, como que ela deve se comportar em determinado lugar, como que ela vai alcançar aquilo que ela quer, ela não sabe. E isso precisa ser direcionado, ensinado. E a criança precisa ser guiada. Se você deixar ela livre, ela vai poder tomar caminhos assim diferentes do que você imagina, do que você pensou. Criança não vem pronta, não é? O ser humano não vem pronto, não é aquela coisa que você vai dizer, tem que fazer assim, tem que fazer do jeito que eu quero. Então a criança não age do jeito que você espera, você fica frustrado, porque ela não tá agindo daquela forma, porque não tinha que ser assim. Pra que isso? Pra que se jogar no chão? Pra que... Gente, nem a criança sabe pra que ela tá fazendo aquilo ali.
entendeu? Você precisa guiar a criança. Nessa fase ela está passando uma grande mensagem: eu preciso de você. É nesse momento que eu mais preciso de você. Não é o momento que você tem que se afastar, que você tem que impor o seu jeito de ser, mas você tem que guiar a criança a encontrar o jeito dela lidar com as coisas, o que é difícil, porque você não tá criando um ser humano, você não tá criando você de novo, reproduzindo você tá criando outro ser humano. Então, ele pode não ter as mesmas maneiras de lidar com as coisas que você tem, e você tem que ajudar ele a encontrar a sua maneira, mas uma maneira que esteja dentro dos limites. Quais limites? Os limites do respeito, com valores. Então, você tem que encontrar a melhor maneira de você lidar com isso. Porque também, da mesma forma que a criança não sabe lidar, com certeza você também não sabe lidar. Ninguém nasce mãe, pai, pronto, assim, pra saber como lidar com uma criança nessa fase. Mas você passou, pra você chegar até aqui, na fase adulta, você passou por essa fase. E se você passou, alguém te guiou. E como essa pessoa te guiou, influenciou no que você é hoje. Você sabia que muitos dos traumas, muitas das inseguranças, dos medos, das coisas que você vive hoje, que você, da sua personalidade, foi construída nessa fase que você foi guiado? Você sabia disso? Às vezes a gente pensa, eu não queria ser assim, não sei porque que eu sou assim. Eu não sei porque que eu reajo dessa forma em determinadas situações e eu sempre faço da mesma forma. Porque você foi guiado assim lá na fase dos 2, 3 anos, que era quando você estava se tornando um indivíduo. Tá, como é que eu faço para meu filho não passar por isso? Não tem como evitar e não tem pra que evitar. Todo mundo que nasce precisa crescer, né? A natureza do ser humano, nascer e crescer. Então, se você tem uma criança saudável, se você tem uma criança que está se desenvolvendo normalmente, você não pode querer impedir que ela passe pelas fases das transformações, porque essas fases virão e é natural que elas venham. O que nós precisamos é paciência e compreensão. Todas as crianças passam por isso, mas nem todas lidam da mesma forma. Por quê? Algumas crianças passam de uma forma mais leve, né? Os sintomas são mais brandos, digamos assim. E isso depende muito também da personalidade da própria criança, né? Vamos lá, vamos aos exemplos práticos, que, né, é muito necessário. Um exemplo muito comum e clássico que eu já citei aqui no vídeo é quando a criança vai para algum lugar com um responsável e ela quer alguma coisa em público, no mercado ou no shopping, enfim. E a pessoa diz não, ela ouve o não, e aí se joga no chão, faz aquele escândalo, o famoso show, como eu já falei. E como lidar com uma situação dessa? Aí você vai dizer, Lina, não vai dizer que é pra baixar na altura da criança e conversar, porque pelo amor de Deus. Vou falar isso. E se você não gosta de ouvir isso, tchau pra você, porque eu não vou falar pra você dar uma surra na sua criança. Eu não vou vir aqui falar isso, né? Você vai sim abaixar na altura da criança pra conversar com ela. Porém, gente, o que eu faço, Luana, e aconselho vocês a fazerem, não é fazer isso na hora do show. Por quê? Porque na hora do show a criança tá meio que, entre aspas, inconsciente, porque ela está no momento do clímax do sentimento dela e ela não tá sabendo lidar com aquilo ali, então ela está assim num transe, digamos assim, num êxtase tão grande que não vai adiantar muito você se abaixar e querer dialogar com a criança. Ai, meu filho, porque o que eu vejo é isso, sabe? A criança tá lá jogada no chão, no momento máximo de tensão, e aí os pais vão se abaixar naquele momento para dizer, meu filho, tal, você não vai conseguir, se você conseguir, olha, parabéns, toca aqui, para. Mas a maioria das pessoas não vão conseguir, elas vão ficar exaltadas, alteradas, preocupadas com as pessoas que estão olhando, vai criar constrangimento tanto para a criança quanto para quem vai se abaixar para falar, que vai achar que tá passando vergonha. O ideal mesmo, na minha opinião, é sim abaixar e conversar. Mas antes de acontecer, vou dar um exemplo, tá bom? Porque que eu sempre saio com a Eloá, gente, minha filha mais velha. Desde pequenininha sempre saio com ela. E agora eu não tô saindo, né? Mas quando eu saio também eu levo a Rafaela, levo as duas. E as pessoas geralmente falam, Luana, como é que as suas filhas são assim? Gente, elas... Passei por essa fase, tô passando pela segunda vez, como eu falei. Não é que minhas filhas não fazem isso, nunca fizeram. A questão é como eu aprendi a lidar. Como? Antes de sair, exemplo prático aqui, eu vou no shopping com a Eloá, né? E eu pretendo lá no shopping entrar em várias lojas, olhar preços, comprar algumas coisas, mas eu não tenho dinheiro para comprar tudo que ela vê. Então ela precisa saber disso, ela precisa sair de casa
com essa consciência. Então, antes de sair, uns 2 dias antes, eu só vou no shopping depois de amanhã. Hoje eu tô falando, eu já tô conversando, olha, depois de amanhã, daqui 2 dias, a gente vai dormir, vai acordar, depois vai dormir de novo, vai acordar, a gente vai no shopping. A gente vai passear em um montão de lojas. Lá nas lojas vai ter vários brinquedos legais, vai ter muita coisa bonita, você vai poder olhar tudo, a mamãe vai levar você pra gente vai passear num mundo cheio de coisas maravilhosas, mas é só pra passear. Aquilo tudo lá não é nosso. Aquilo tudo tá lá enfeitando, a gente não vai trazer pra casa. Se você vê uma boneca, um brinquedo que você gosta muito, 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 não vai poder trazer pra casa, tá bom? Não vai adiantar se você chorar, se você fizer qualquer coisa lá na loja, não vai adiantar porque a mamãe não vai trazer. Então a gente vai passear, vai olhar, mas a gente não vai trazer. Tá bom? E quando eu saio de casa eu falo de novo e vou no caminho falando. Quando chega lá, ela já tá com aquilo na cabeça, que vai olhar e não vai levar. Então ela já chega sabendo que ela vai olhar e não vai levar. Quando eu quero dar alguma coisa pra ela, eu não falo. Eu falo sempre que não vai levar. Porque é melhor a criança ser surpreendida, na minha opinião. Tô com dinheiro e hoje eu quero dar um presente muito legal, sabe? E eu sei que eu vou levar alguma coisa pra ela. Só que eu não vou falar pra não criar aquela expectativa na criança. Então eu vou dizer, não vai levar. Não vai levar e não vai levar. Quando chegar lá, que eu ver que ela gostou de determinada coisa e eu sei que eu posso levar, eu vou me abaixar e vou conversar. A criança vai estar calma, então eu vou falar, olha, eu falei que não ia levar nada, mas eu decidi fazer uma surpresa pra você, porque você se comportou muito bem, você entendeu muito bem que a gente não vai levar, então eu quero levar um presente pra você. Então agora você pode escolher. Aí você dá as opções pra criança. Tem esse aqui que mamãe pode, esse aqui mamãe também pode. Esse outro aqui é bem legal, né? Mas a gente hoje não pode. Então você dá as opções que a criança pode e faz ela escolher. Não diz também, não impõe, vai ser esse aqui e pronto. A criança também tem que aprender a escolher, a ter opções, né? Então você dá opções dentro daquilo que você pode dar pra ela. E se não puder, você já deixa avisado que não vai poder, pronto, porque eu sempre faço assim também. Então esse é o segredo. Muitas e muitas vezes eu entro em loja, saio de loja, entro e saio de várias lojas. Ela vê várias coisas legais, ela gosta, ela brinca, ela, olha mamãe que lindo, ai que lindo, ela fica apaixonada, ela abraça. Mas ela não fica chorando, ela não pede, ela em momento nenhum fica lá jogada no chão, porque ela já está mais do que avisada. Aí se você diz, Luna, mas isso aí comigo funciona não, porque eu também aviso, eu também converso e não dá certo. Você precisa achar a sua maneira de lidar com seu filho, porque cada criança é uma sentença. Seres humanos são únicos, não existe uma regra que é para geral. A única regra que é para geral é ter compreensão e paciência. Você, quando escolheu ser mãe, escolheu ser pai, escolheu cuidar de alguma criança, ficar responsável por alguém, você tem que escolher também ter paciência e compreensão, porque você está criando um ser humano. Não é um boneco, não é uma boneca. Você precisa passar por esses desafios e você precisa ter controle e domínio próprio, porque se você não tiver, a criança não vai ter. Então, primeiramente, cuide do seu domínio próprio, do seu autocontrole, porque você é o espelho da criança. O diálogo todos os dias é muito importante. E também não ficar conversando. Eu falei aqui que eu converso 2, 3 dias antes, mas todos os dias eu converso, ainda que eu não vá sair. Ter esse diálogo todos os dias. Diálogo, momento com as crianças, olho no olho, conversar, explicar, ainda que a criança seja pequena, tenha 2 anos, 1 ano. Ela não entende nada. Entende sim. Não subestime a criança. Não subestime a criança. Esse negócio de criança não sabe de nada, gente, isso é ultrapassado. A criança entende muita coisa. E ainda que ela não entenda como você entende, mas ela entende da maneira dela. Então nunca é em vão falar com a criança. Nunca é em vão. Senta e conversa, e explica, e fala como é que é a vida, sabe? Ensina as coisas de verdade. Eu, esse ano, tô batendo bastante na tecla com ela lá, na questão da educação financeira, que tem na escola dela, mas eu fico batendo mais na tecla, ensinando todos os dias, conversando. Ela tem um cofrinho que ela fica juntando o dinheirinho dela. Ela sabe... Eu fico explicando que a gente tem que trabalhar, explico as profissões. Quando é nas brincadeiras, eu coloco as profissões para ela. Eu tento explicar a maneira que as pessoas precisam trabalhar para receber o dinheiro, para ser capaz de receber, para ter aquele dinheiro, que as coisas elas não são de graça, que a gente precisa pagar, que a gente precisa ter. Se a gente não tiver o dinheiro, a gente não vai poder comprar, a gente não vai poder pagar, e que também isso é normal. Não podemos ter tudo o que nós queremos, nem quando a gente sai na rua que a gente vê, o mundo não é todo nosso. Então a gente precisa trabalhar, conquistar, respeitar aquilo que a gente não pode, esperar o tempo certo das coisas. Todos os dias você tem que ter diálogo com a sua criança. É importante esse diálogo para você ir formando a mentezinha dela, para que ela entenda, tenha uma compreensão boa de mundo. Porque a criança que tem uma visão, uma compreensão boa do mundo, que tem alguém que dialoga com ela, ela é uma criança diferente. Ela passa por essa fase de uma maneira até melhor para ela. Porque, como eu falei, é difícil para a própria criança. E outra, criança que passa pela essa fase da adolescência, da infância, essa fasezinha de descobertas de uma maneira
boa, de uma maneira, sabe, equilibrada, que ela é bem guiada. Quando ela chegar na adolescência, a adolescência dela vai ser diferente. Porque a adolescência real mesmo ali, ela tem toda uma ligação com a infância, né? Então, se ela não for bem guiada na infância, vai dar fruto lá na adolescência. Por último, o que eu quero deixar aqui pra vocês falar é a palavrinha-chave, é o amor. O amor é a chave da educação, é a chave de tudo. Então, para você ter paciência, você precisa amar. Para você ter compreensão pelo próximo, você precisa amar. Para educar, é preciso amar. Então, tenha amor acima de tudo. Trate seus filhos da maneira que você gostaria de ser tratado. Quando você está passando por um momento da sua vida de mudanças, de dificuldades que você não sabe lidar, você quer ter alguém do seu lado que te trate bem, que te trate com compreensão, com calma, que te direcione para o melhor. Então, seja essa pessoa para sua criança. Isso é muito importante, tá bom? Então, eu já falei muito aqui, né? Se vocês gostam desse assunto, eu quero que vocês escrevam nos comentários, me deem sugestões também de vídeos, de outros temas relacionados a essa questão, né, de educação e tal. Então, escrevam aí, não deixem de comentar, tá bom? De avaliar também aqui o vídeo, que é muito importante pro canal. Um grande beijo! Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, fiquem aqui ligadinhos. E é isso, um grande beijo e até amanhã. Tchau!